to reign. Heaven and earth will join to sing. Oh, praise Him. Hallelujah. Then who shall fall on bending knee? All creatures of our God and King. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Every knee will bow, every tongue confess that You alone are worthy. You alone are worthy to be praised. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Você que agora nos acompanha por esta mídia social, seja muito bem-vindo. É com muita alegria que eu posso compartilhar com você desse momento tão especial que Deus tem reservado para nós. É certo que gostaríamos que vocês estivessem aqui, enchendo esses bancos para juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas bendito seja o Senhor que nos deu esta oportunidade, ainda que virtualmente, reunirmos o nosso coração para adorá-lo. Que agora a sua casa se torne um santuário totalmente dedicado a Deus. E que daí, onde você está, o seu coração seja unido ao coração de outros ao redor do mundo, para louvar e bendizer o Senhor. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que agora se unem neste momento para louvar, engrandecer e adorar o teu nome. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos permitido esse tempo de angústia, mas o Senhor está no meio dele conosco, nos ajudando, lutando as nossas batalhas, nos fortalecendo o coração, nos animando enquanto caminhamos. E sabemos, ó Deus, que aconteça o que nos acontecer, nós estamos seguros em Ti. E que nesse momento que dedicamos ao Senhor de culto e adoração, que seja o Senhor servido em nos abençoar, que o Senhor visite cada lar, cada família, cada pessoa conectada a esse momento de adoração. E que seja, ó Deus, um tempo de refrigério, um tempo de renovo, um tempo de bênção para cada um de nós. Fale ao nosso coração, nos abençoe, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler com você o Salmo 68, verso 19 e a parte A do versículo 20. Salmo 68, verso 19 e 20, nos diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus libertador. Crendo nisso, eu te convido a louvar o nosso Deus e bendizer aquele que nos libertou das trevas e do pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz de seu Filho Jesus. Vamos glorificar e exaltar Cristo Jesus, o nosso libertador eterno. Aleluia! Ele é o nosso libertador. Vamos cantar juntos. Libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, teu libertador. Jeová Jireh, teu Deus provedor. Jeová Shammah, teu Deus que está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz. Jeová Rafa, ele me curou. Grande El Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, meu libertador. Jeová Jireh, meu Deus provedor. Jeová Shammah, meu Deus que está presente aqui. Jeová Shalom, Jeová Shalom, meu Deus é de paz. Jeová Rafa, ele me curou. Grande El Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do libertador,
libertador, Tu és o nosso Senhor libertador. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vestido o Santo Deus de amor, o Rei da criação, o Rei da criação. luz, na luz envolto está, pra sempre reinará o Deus da salvação, o Deus da salvação. Grandioso, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Os homens comigo, Ele é eterno e imortal, eterno e imortal, princípio e final, Senhor da terra e céu, Senhor da terra e céu, Deus Pai, Deus Salvador, Deus Consolador, Ele é o Trino Deus, é o Trino Deus, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Ele é grandioso, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Como lemos no início desse culto, Deus é o Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Temos vivido dias difíceis, mas sabemos que o Senhor não nos desamparou. E nesse momento eu quero convidar você a orar pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país, colocando diante do Senhor as nossas autoridades, aqueles que têm poder de decisão, aqueles que estão literalmente também no fronte de batalha, os médicos, as equipes de enfermagem, todas as equipes de apoio que têm lutado bravamente para amenizar a dor e o sofrimento de muitos. E aí, você em casa, pense naqueles amigos, familiares, aquelas pessoas do seu convívio que têm sido afligidas por esse mal. Nós estaremos colocando cada uma destas vidas em nosso coração diante de Deus, pedindo a Ele a graça, a cura, o renovo para cada um. Feche seus olhos e apresente diante de Deus estas questões, apresente diante de Deus as suas próprias queixas e que o Senhor possa nos visitar neste momento. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque cremos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Não há outro, ó Deus, em quem possamos confiar. E quando, ó Deus, ouvimos das más notícias, quando ouvimos, ó Deus, de tudo que acontece ao nosso redor, nós olhamos para o Senhor e nos refugiamos sob as Tuas poderosas mãos, pois debaixo delas encontramos segurança, abrigo
e proteção para a nossa alma, para o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, nesses dias tão difíceis. Renova, Senhor, a nossa alegria. Fortalece, Senhor, o nosso vigor. Dá-nos, ó Deus, coragem e intrepidez para viver dia após dia. Mesmo quando parecer que não há mais resposta ou solução, que seja o Senhor a nossa verdadeira e suprema resposta. Por isso, ó Pai, diante de Ti, apresentamos nossas cidades, bem como, ó Deus, o nosso estado e todo o nosso país. Oramos, ó Deus, porque vemos ao nosso redor, muitas vezes, uma situação em que aqueles que têm o poder de decisão parecem estar perdidos, não sabem o que fazer, não sabem como agir. Deus, que o Senhor dê iluminação, que o Senhor dê graça, que eles ajam, ó Deus, segundo um padrão de verdade, de responsabilidade com o povo, principalmente os mais sofridos. Tenha misericórdia, Deus, e dá, ó Deus, a cada um sabedoria, sensatez, hombridade, e que eles possam, ó Deus, agir de maneira correta para o bem do Teu povo, para o bem da nossa nação. Oramos, ó Deus, de uma forma muito especial pelos médicos, pelas equipes de enfermagem, por todas as pessoas que trabalham em hospitais e estão, ó Deus, nesse momento, atarefados em dar, ó Deus, alívio da dor, em dar, ó Deus, um tratamento digno àqueles que padecem desta doença. Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor seja o alento desses profissionais, que o Senhor seja aquele que venha encorajar cada coração e que, ó Deus, o Senhor possa usá-los como instrumentos da Tua bondade naqueles hospitais, naquelas UTIs, em todas as unidades de tratamento de Covid. Mas nós oramos também, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão internados, sofrendo desta enfermidade. Nós nos lembramos, ó Deus, de todos aqueles que nesta hora estão chorando, ó Deus, diante do Senhor, suplicando pela cura, pelo restabelecimento da saúde. Que o Senhor os visite, que o Senhor lhes conceda graça, que o Senhor possa, ó Pai, amenizar o seu sofrimento e renovar-lhes, ó Deus, a saúde. Oramos também, Pai, por aqueles que agora estão chorando pela perda de seus entes queridos. Seja o Senhor, ó Deus, o consolo deles, que seja o Senhor aquele que há de abraçá-los, confortá-los e amenizar no coração de cada um a dor da ausência e da separação. E que o Senhor, Deus, nos trate nesse tempo, nos dando, ó Deus, um coração grato, mas também quebrantado e arrependido diante do Senhor, para que quando, ó Deus, o Senhor nos der bom tempo, que o nosso coração não se esqueça de que o Senhor nos acudiu na hora da aflição. Assim nós te oramos, depositando em Ti a nossa confiança, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que Ele responda a sua oração. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, cremos que ela é viva e eficaz, e precisamos, ó Deus, da Tua iluminação, para compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. Por isso, ó Deus, derrama sobre nós da Tua unção, da Tua iluminação, e conceda, ó Deus, graça a cada um, e que na medida que ouvimos a Tua palavra, ela se torne ainda mais verdadeira e sensível em nossa vida. Abençoa-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós retomamos a nossa série no livro de Tiago, lembrando que no primeiro momento Tiago fala como é que nós devemos viver em meio às provações da vida, entendendo que vamos passar por elas e muitas vezes somos como que não tendo a sabedoria necessária para lidar com todas as circunstâncias da vida.
E aí somos chamados e desafiados por Ele a pedirmos sabedoria a Deus. Mas ao mesmo tempo Ele nos lembra que em meio às nossas provações, nós precisamos ter a atitude correta. E qual é a atitude correta? É entendermos não só a nossa pequenez e insignificância, mas também reconhecermos a nossa indignidade diante de tantas questões que nos vêm à mente e ao coração naquele momento. Lembrando que nunca Deus nos colocará numa prova e nos dará como resposta a ela o pecado, de modo que Tiago exige de nós uma vida de santidade como uma evidência da graça de Deus em nossa vida. Um viver santo, um modo de agir santo que demonstra que eu e você fomos verdadeiramente alcançados pela graça do Senhor. De modo que ao pecarmos, nunca podemos atribuir a culpa do pecado a Deus, mas sim reconhecer que ela é nossa própria culpa, que ela é o resultado única e exclusivamente dos nossos desejos descontrolados do coração. De modo que de Deus só provém aquilo que é bom e perfeito. De Deus só receberemos graça e misericórdia enquanto vivermos de acordo com o seu padrão, vivermos de acordo com a sua vontade. E quando Tiago considera estas coisas, ele está ao mesmo tempo trazendo uma palavra de encorajamento e ânimo para aqueles irmãos que estão vivendo aquele momento de provações, aquele momento de dificuldade, mas também ele confronta aquelas pessoas que, passando por essas mesmas circunstâncias, vivem em pecado e creem que mesmo assim Deus é responsável por eles, ao ponto de ter que manifestar alguma bondade, alguma misericórdia, a despeito da sua vida obstinada no pecado. Aí nós queremos nos lembrar, ou devemos nos lembrar, melhor dizendo, que quando o Tiago escreve essa carta, ele quer que nós entendamos que precisamos ter um caráter transformado pela fé. E como nós temos aprendido, esta fé significa a nossa confiança em Deus, na sua palavra, tanto em suas promessas, quanto em suas ameaças. O que eu e você chamamos de fé não é um mero sentimento do nosso coração, não é uma certa confiança de que coisas vão dar certo, mas é a nossa confiança que existe um Deus, e esse Deus governa a nossa vida, e Ele é quem diz para mim e para você o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é santo e o que é ímpio. Nesse sentido, Tiago quer confrontar os seus ouvintes, os seus leitores, a fim de que eles entendam que o modo de viver corretamente a vontade de Deus em todos os momentos, inclusive nas provações, nos vem ao coração pela palavra. Esta é a ênfase dos versos 19 a 27, perdão. Se nós queremos aprender como viver de modo santo a palavra de Deus, nós precisamos então estar atentos ao que ela nos diz. Mas aí nós precisamos perguntar, qual é o modo ordinário pelo qual Deus instrui o seu povo? Qual é o modo mais convencional que Deus usa para instruir o seu povo na palavra? Talvez você não vai gostar de ouvir o que eu vou te dizer, mas é através do ensino bíblico das Escrituras, que é ministrado na igreja onde você é membro. O famoso sermão. Quando nós lemos o texto, o que Tiago parece ter em mente
É a necessidade de que aqueles irmãos do passado tenham no seu coração a convicção que Deus instrui o seu povo através do ensino que é ministrado semanalmente no contexto da igreja, no contexto da reunião do povo de Deus, quando esse povo se reúne em torno da palavra e dos sacramentos para ouvir aquilo que Deus tem falar ao coração de cada um. E nesse sentido, Tiago faz uma distinção aqui entre o praticante e o ouvinte da palavra. Do verso 19 até o verso 25, o que Tiago vai propor para mim é que existe na igreja dois grupos de pessoas. Aqueles que são meros assistentes, que estão ouvindo a palavra sendo anunciada, e aqueles que verdadeiramente ouvindo a palavra, a colocam em prática na sua vida. E do verso 26 ao verso 27, Tiago mostra as implicações disso na vida de culto de cada um desses grupos. Por isso eu quero convidar você então a olhar para o texto e a considerar aqui, em primeiro lugar, esta distinção entre praticantes e ouvintes da palavra. No verso 19 e 20, nós percebemos que esta distinção está relacionada, no primeiro momento, em ter a disposição no coração em ouvir a palavra de Deus. O texto nos diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja, Tiago começa o versículo 19 nos chamando a atenção, dizendo: vocês precisam entender uma verdade. Vocês precisam saber de algo que parece que vocês ainda não sabem, ou se esqueceram, ou não têm uma ideia formada a respeito. E o que é que vocês precisam saber? Que todo homem de Deus, que toda mulher que foi regenerada pelo Espírito Santo do Senhor, tem que ter uma atitude na sua vida. E essa atitude é descrita no verso 19 como sendo alguém que é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que é isso? Tiago parece ter em mente aqui que existe uma relação entre rapidez e lentidão que está presente na nossa vida. Essa rapidez parece ser uma resposta humana às circunstâncias da vida. Uma rapidez em tomar uma atitude, em fazer algo diante de alguns momentos. Isso nos acontece de uma forma muito própria, em dois pelo menos. O primeiro são as provações. Quando passamos por provações, temos uma tendência a uma reação. Pois as provações nos tiram do nosso lugar comum, nos tiram da nossa zona de conforto. Outra situação que também nos evoca esse falar, essa reação verbal, é quando somos confrontados acerca do nosso pecado. E em ambas as circunstâncias, Tiago faz uma ligação entre o falar e o irar, como uma resposta rápida do coração que é movido pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios desejos. O que Tiago está dizendo para mim e para você? Basicamente isso. Que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ele tem no seu coração, regenerado pelo Espírito Santo, uma predisposição para ouvir em todas as circunstâncias da vida a voz de Deus. Mesmo quando ele é confrontado com o seu próprio pecado, por ter um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, reconhecendo a sua falta, reconhecendo o seu erro, arrependendo-se deles, mudando a sua mentalidade acerca de Deus e do próprio pecado,
ao ouvir a confrontação, ele se silencia e ele está prontamente disposto a aprender ainda mais. Lembramos que texto de Provérbios, capítulo 10, nos diz que no muito falar não há falta de transgressão. Aquele que fala demais, já dizem os ditados populares, dá bom dia a cavalo. Quem fala demais traz sobre si um peso muito grande daquilo que fala, porque muitas vezes fala de forma irada, fala de forma não pensada, irrefletida, e os resultados são danosos. E nesse sentido, então, o Tiago quer mostrar a mim e a você, que o homem e a mulher de Deus estão dispostos a receber a instrução que vem de Deus, para que eles sejam pessoas capazes de lidar com as situações sem pecar contra Deus. Mesmo porque, diz Tiago, a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, aquela reação que brota do nosso coração diante de uma das circunstâncias da vida, ou de muitas circunstâncias da vida, que deveria buscar a glória de Deus acima de tudo, muitas vezes só tem um anseio: buscar a revanche daquilo que o coração considera um mal feito. Nesse sentido, a ira do homem é a ira humana, é a ira que em tese glorifica o próprio homem, é a ira que satisfaz a justiça do próprio homem, é a ira que não produz a glória de Deus. E a pergunta que eu tenho que fazer para você: por que muitas vezes nós não estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Porque muitas vezes nós rapidamente, quando ouvimos a palavra, buscamos uma desculpa, uma justificativa, buscamos racionalizar aquilo que nos foi dito, encontrando ou ajustando esta palavra à nossa realidade de vida. Ou porque em tantas circunstâncias nós nos iramos contra aquele que prega, como se ele estivesse pregando para nós mesmos, como se ele estivesse do púlpito apontando o dedo para nós de maneira má e perversa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: a palavra pregada é a palavra de Deus. Quando a palavra pregada é anunciada em fidelidade, ela vai confortar o aflito, ela vai consolar o desesperado, mas ela também vai confrontar o pecador. Ela vai tirar do seu lugar tranquilo aquele que está acomodado. Ele vai tocar profundamente na ferida do pecador, para que ele sinta a dor do seu mal e da sua chaga, para que ele possa arrepender-se e voltar-se para Deus. Por isso, no dia que você ouvir uma mensagem e perceber que ela está falando com você e apontando os seus erros, apontando o seu pecado, saiba que não é o pregador falando, mas é o próprio Deus te chamando ao arrependimento. Sendo assim, queridos, se somos homens e mulheres de Deus, precisamos estar com o nosso coração preparado para ouvir a palavra, seja ela leve e afável ao coração, seja ela dura e pesada à alma, pois é assim que faz o praticante da palavra. Em segundo lugar, vemos uma segunda distinção aqui entre o praticante e o ouvinte da palavra. Verso 21, o texto nos diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos está em vós implantada,
a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja, uma coisa é consequência da outra. Eu tenho uma disposição de ouvir. E como é que eu me disponho a ouvir? Eu me disponho assim, despojando da minha vida toda a impureza e todo o acúmulo de maldade. Ou seja, lidando de forma drástica com o pecado. A ideia de despojar aqui é literalmente jogar fora. E a ideia de jogar fora não é guardar num canto, mas é literalmente jogar no lixo. É afastar aquilo de mim. E o que é que tem que ser afastado? Impureza e maldade. A ideia desses dois termos aqui, lado a lado, sugerem literalmente uma lavagem purificadora do meu ser. Eu preciso realmente não só tirar a roupa suja, mas eu preciso realmente lavar-me por completo para estar limpo. Claramente a ideia aqui é a ideia de santificação. Nós cremos que a santificação é tanto uma obra da graça de Deus na nossa vida, que nos santifica em Cristo Jesus, que na nossa conversão não só nos regenerou, não só nos justificou, mas também nos outorgou essa santidade em Cristo. Mas que agora exige de nós esse esforço de viver segundo o padrão de Deus. Eu quero lembrar a você que a graça é opositora ao mérito. Não há mérito em nós. E é isso que nós precisamos entender a partir da fé bíblica. A fé bíblica, ela descredencia todo o ato meritório que eu ou você possamos acreditar na nossa própria conta. Não há justiça pessoal em nós. Toda justiça que eu e você podemos apresentar a Deus só pode ser por meio de Cristo Jesus. Mas a graça de Deus nunca aniquila o esforço, nunca aniquila a minha responsabilidade e a sua responsabilidade de viver segundo o padrão bíblico, de cumprir aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 10, as boas obras para as quais Deus nos preparou de antemão, para que andássemos nelas. Nesse sentido, é que Tiago nos chama, enquanto praticantes, nos despir, nos despojar de todo o pecado. Aquele que pratica a palavra, é aquele que faz isso continuamente. E não somente o faz de forma negativa, mas também o faz de forma positiva. Veja ainda o verso 21. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A ideia de despojar é jogar, é abandonar. A ideia de acolher é literalmente trazer para dentro. Ou seja, incorpore na sua vida esta palavra que em vós é implantada. Essa palavra que está sendo anunciada, essa palavra que está sendo promovida no meio de vocês. É como se Tiago dissesse, olha, quando você for à reunião da igreja, quando você for ao culto, quando você for ao estudo bíblico, quando você se sentar para estudar a palavra, que seja num grupo pequeno, que aquela palavra que está sendo dita, você possa recebê-la com mansidão, trazendo-a para o seu viver. E aqui é interessante nós pensarmos na ideia de mansidão, porque ela está atrelada à humildade. E esta humildade, essa mansidão se contrapõe à impureza e maldade. Para nos mostrar que a palavra de Deus é eficaz, não só no coração que se santifica, mas naquele coração que entende a sua pequenez, que entende a sua fragilidade, que reconhece a necessidade
que ele tem da graça de Deus permeando a sua vida. Ele não se coloca como um autoconhecedor das Escrituras, que não precisa mais ouvir a palavra, porque já sabe tudo o que é suficiente para a sua própria salvação. Sim, a ideia de salvação aqui é uma obra já completada, já é uma obra final e realizada. De fato, a palavra só é acolhida de forma salvífica por aqueles que um dia já foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas é esta mesma palavra que nos faz perseverar dia após dia no viver em santidade. Infelizmente, queridos, existem pessoas que quando se reúnem para cultuar a Deus e olham para o pregador, já começam a fazer as suas próprias críticas, já começam a tecer os seus próprios comentários, já começam a observar a maneira como ele se porta no púlpito, a maneira como ele lê o texto bíblico, as ratas que ele comete ao pregar, se ele gagueja ou se ele é eloquente, se ele tem domínio de palco, se ele não tem domínio de palco, todas essas coisas. Certa vez eu estava à porta da igreja, cumprimentando as pessoas, logo após um culto dominical, e um senhor da igreja se aproximou de mim e disse algo do tipo: pastor, depois eu gostaria de sentar com o senhor para discutir a homilética do sermão. A pergunta que eu me fiz naquele momento e eu me faço até hoje é: será que ele entendeu o que a palavra estava dizendo? Ou será que ele estava simplesmente querendo avaliar a minha técnica enquanto pregador? É isso que a Bíblia chama de maldade. É isso que a Bíblia chama de impureza. É isso que a Bíblia condena no coração daqueles que são apenas ouvintes da palavra. Uma soberba e uma arrogância de se julgarem mais espirituais, mais entendedores das Escrituras, mais capazes de compreender a verdade revelada nas Escrituras do que aquele que prega. Independente seja ele um pastor, independente seja ele alguém sem formação teológica, independente de quem seja. Isso não é uma atitude de um homem e uma mulher de Deus. Não é isso que Deus quer de você. O que Ele quer é de fato que o seu coração esteja puro na presença dEle, humildemente ouvindo aquilo que o Senhor tem a dizer a você. O que Tiago quer que nós entendamos, queridos? É que o praticante da verdade é aquele que está atento à palavra pregada, porque ele entende que é a palavra de Deus para o seu coração. E ele vai ser alimentado por essa palavra. Mas aquele que só ouve, não está interessado em ser alimentado. Antes é consumido por sua própria fome, é consumido por seu próprio pecado, é consumido por sua própria impureza. E por isso, há de receber o juízo eterno de Deus. Indo adiante, eu gostaria de ver com você uma terceira distinção que nós encontramos no texto entre praticantes da palavra e apenas ouvintes. Verso 22 ao verso 25 nós lemos: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando nós olhamos o texto, nós percebemos claramente que aqui Tiago quer mostrar para nós
que o praticante da palavra é aquele que consegue, ao ouvir as Escrituras e meditar nela, aplicar a sua vida, revelando os seus pecados, fazendo uma autoanálise de si mesmo e assim buscando uma mudança. Porque é justamente isso que define a qualidade de alguém que está com o coração aberto e disposto para ouvir a palavra do Senhor, alguém que tem o seu coração limpo do pecado e pronto em santidade, em humildade diante do Senhor. Perceba que esse contraste que Tiago faz é bem até agora. Ele vai dizer no verso 22 que o ouvinte da palavra é alguém que vive auto-enganado, é alguém que a si mesmo se engana, é alguém que lê a sua vida e considera a sua vida a partir do seu próprio coração. Os meios, as balizas pelos quais ele julga a sua vida, o seu caráter, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, é a si mesmo. De modo que, ao ouvir a palavra, ele é como aquele homem que vai para frente do espelho. Afinal de contas, a palavra de Deus revela no homem todos os traços, todos os erros e todas as falhas que ele precisa corrigir. Nós nos olhamos no espelho para nos corrigir a postura, a roupa, o cabelo. As mulheres o fazem para fazer a sua maquiagem, para se ajeitar, para se arrumar. Esta é a ótica de alguém que quer o melhor de si, que quer apresentar o melhor de si. Mas a lógica que nós vemos aqui é totalmente diferente desta. É alguém que vai de frente ao espelho, se observa, mas é incapaz de mudar aquilo que o espelho acusa de errado na sua própria vida. Por isso ele se afasta e vai e esquece de tudo aquilo que um dia ele viu. Assim é o ouvinte da palavra. Confrontado pela palavra, ele não muda. Em algum momento ele pode até sentir um desconforto ao observar os erros e as falhas em si mesmo. Em algum momento, diante das Escrituras, ele pode até mesmo se achar condenável e detestável diante de Deus, mas é somente afastar-se dela que a vida volta a ser o que era. É por isso que é tão difícil para essas pessoas, no momento das provações, no momento da confrontação de Deus com os seus próprios pecados, essas pessoas não agirem de forma correta e agradável a Deus. É por essa razão que muitas vezes elas pensam aquilo que é equivocado de Deus, porque ao invés de mudarem a sua vida, mudarem a sua percepção sobre Deus, mudarem a sua percepção sobre o pecado, continuam de maneira obstinada a viver segundo o seu próprio coração, segundo os seus próprios pecados, segundo as suas próprias paixões. Mas em contraponto a isso, verso 25, aquele que é praticante da palavra, ele não só ouve a palavra, mas ele considera a sua vida à luz da palavra, a fim de mudar o seu padrão de comportamento, mudar a sua forma de pensar, mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida, a fim de ser conformado à imagem de Cristo. Alguém disse que esse processo é um processo no qual nós nos tornamos menos parecidos com Adão e mais parecidos com Jesus. Vivemos menos envolto ao nosso próprio pecado e mais desejando a glória de Cristo em nós. Sendo assim, verso 25, Tiago nos chama a pensar isto, quando ele diz que este considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, ou seja, no Evangelho.
Ele é alguém que considera aquilo que a palavra ensina e instrui, aquilo que nós temos à disposição como palavra de Deus ao nosso coração. Ainda que eu tenha usado a palavra evangelho aqui para sintetizar a ideia de lei perfeita e lei da liberdade, é preciso lembrar que Tiago escreveu esta carta por volta do ano 49, o mesmo ano em que provavelmente Marcos escreveu o seu evangelho, que é o primeiro dos 4 que nós temos guardados nas Escrituras. Esses irmãos viviam não lendo toda a Bíblia como eu e você podemos ler, mas eles tinham apenas o Antigo Testamento, e eles entendiam agora, pela ótica de Cristo, esta palavra como sendo a boa nova de salvação para as suas vidas. E se esta lei da liberdade, se esta lei perfeita era suficiente para transformá-los, o que dirá eu e você hoje, que temos toda a escritura do Antigo e do Novo Testamento em nosso poder, que temos tido a oportunidade de ouvir grandes homens de Deus ensinando acerca das escrituras com autoridade, com integridade, com a disposição de nos fazer conhecer essa santa palavra em sua plenitude e totalidade. Queridos, a nossa geração é uma geração bem-aventurada, e que temos disponível não só as escrituras em diversas traduções que nos ajudam a compreender melhor o texto, como temos todo um aparato para estudarmos e aprendermos as escrituras. Mas quantas vezes nos tornamos omissos em relação a isso? Quantas vezes abandonamos o culto público? Quantas vezes abandonamos a escola dominical? Quantas vezes deixamos de lado o estudo bíblico? E não nos detemos sequer em nossa casa, no estudo e na meditação pessoal na palavra. Não nos detemos no culto particular, buscando compreender as escrituras e aplicá-las à nossa vida. O que distingue então um praticante da palavra e um mero ouvinte? O praticante tem a disposição de ouvir a palavra. Ele ouve essa palavra e a acolhe com mansidão. E ele está pronto para receber essa palavra e a partir dela avaliar a sua própria vida. Qual é a consequência disso? Verso 26 e 27, onde Tiago faz o contraste entre a verdadeira religião e a falsa religião. No primeiro momento ele apresenta a falsa religião. Qual é a falsa religião? Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua própria língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. É preciso que se diga que o termo usado aqui para religião não é o mesmo termo que nós usamos, tá? Aqui religião tem a ver com culto, tem a ver com a cerimônia, tem a ver com o sacrifício que se oferece. Tiago parece nos fazer pensar naquela palavra dita por Oséias, lá no capítulo 6, verso 6 da sua profecia, quando o Senhor, falando pela boca do profeta, disse que não queria holocausto nem sacrifício, mas o que ele queria era misericórdia. Ou seja, se a fé de alguém não é suficiente para transformar o seu coração, a ponto dele realmente ter a sua língua refreada e não falar o que é imoral, o que é incorreto, o que não é para edificação. Se essa religião não é capaz de fazê-lo considerar a sua própria vida, a não ser pela perspectiva do coração enganoso e corrupto, essa religião é totalmente vazia. E é nisso que dá o ouvinte da palavra. Ele vive uma religiosidade de aparência. Ele vive uma religiosidade baseada em meros sacrifícios e rituais.
É alguém que acha que é suficiente estar no culto, é algo suficiente entregar um dízimo, é algo suficiente fazer alguma coisa ali, simplesmente para mostrar: eu estive aqui. E ao sair do templo para fora, continua a viver a sua vida segundo o seu próprio padrão. Deixa eu dizer uma coisa. Isso é aquilo que algum tempo atrás alguns chamavam de religioso não praticante. E hoje nós temos muitos cristãos não praticantes, evangélicos não praticantes, presbiterianos não praticantes. A Bíblia chama essas pessoas de ímpias. A Bíblia chama essas pessoas de perversas. A Bíblia chama essas pessoas de amaldiçoadas, no sentido que estão debaixo da maldição da ira de Deus, porque não vivem a sua vida segundo o padrão estabelecido pelo Senhor. Mas aquele que é o praticante da palavra, que, como disse o verso de número 25, é bem-aventurado em tudo que realiza, que encontra a sua felicidade e o seu contentamento em Deus, que é abençoado por um relacionamento correto com Deus. Verso 27 vai dizer acerca dele: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: é visitar o órfão e as viúvas em suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Muitas pessoas têm usado esse versículo de forma equivocada, como se Tiago estivesse fazendo um contraponto entre o culto a Deus e o que Deus estaria esperando realmente. Veja que o texto é categórico em nos dizer que aquele que de fato é alcançado pela graça do Senhor e que ouve e pratica a palavra que Deus tem anunciado continuamente ao seu coração, é alguém que assume a postura de Oséias 6,6 e busca a misericórdia para com os outros. Esta misericórdia para com os outros é manifesta sim no cuidado com aqueles que são os mais frágeis dentro do contexto bíblico, os órfãos e as viúvas. Aqui não é uma ideologia, aqui não é uma teoria social, aqui se trata de uma atitude cristã baseada no reconhecimento de que o outro é superior a mim mesmo, que o outro é imagem e semelhança de Deus assim como eu sou, e que é meu dever cuidar dele, porque Deus tem cuidado de mim. Não é uma mera assistência, não é um mero assistencialismo, não é um mero dar uma cesta básica, mas é uma atitude contínua de guardar e preservar o direito daquele que muitas vezes o tem cerceado. Mas veja que isso não está dissociado de uma vida santa, uma vida incontaminada do mundo, uma vida que não se conforma ao mundo, que não se conforma ao padrão do mundo, uma vida que continua sendo sal e luz ainda que no mundo, uma vida que de uma forma muito categórica insiste em fazer uma dissociação entre as trevas e a luz, mostrando que ele é luz e que, portanto, o seu papel é mostrar o erro, é mostrar o pecado, é mostrar a maldade que insiste em agir em nossos dias. Seja com qual roupagem for, seja uma roupagem secular, seja uma roupagem religiosa. Em outras palavras, aquele que é praticante da palavra, ele caminhará dentro do propósito de Deus, dentro de uma devoção adequada a Deus, e será bem sucedido nisso. Enquanto que aquele que é apenas ouvinte, um mero frequentador de igreja, que acha que é suficiente estar no culto, a palavra chama esse de
ouvinte negligente. E, portanto, sofrerá as consequências da sua negligência. Queridos, quando nós passamos por provações, quando nós nos vemos rodeados por circunstâncias e somos tentados, dificilmente seremos poupados do pecado quando somos meramente ouvintes da palavra, porque nos falta as ferramentas para lutar, nos falta as armas para guerrear, nos falta o treinamento para saber responder às circunstâncias e às situações. É triste ver cristãos ou pessoas que professam a fé cristã tão desesperadas nos nossos dias, quando toda a confiança que nós precisamos, toda a força de que necessitamos, está na palavra de Deus. Se você anda desesperado, se você anda sem esperança, é possível que há muito tempo este livro deixou de ser uma prática na sua vida. É possível que o seu pecado tenha te afastado desse livro. Se o desespero está tomando conta do seu coração, é porque você deixou há muito tempo de ser praticante para ser um mero ouvinte, religioso, inútil e vão das Escrituras. Que Deus alcance o seu coração. Que Deus te visite nessa noite. E que Ele mude a sua perspectiva acerca da palavra. Mas talvez você esteja perguntando, como é que eu posso então usufruir melhor de tudo isso? Aqui eu vou te dar 3 conselhos bem práticos, para te ajudar a se tornar um praticante da palavra ainda mais eficaz. Em primeiro lugar, nunca venha para o culto sem sua Bíblia. Se você gosta de tê-la no seu celular, se você gosta de tê-la no tablet, não tem problema, mas nunca deixe de trazer a sua Bíblia. Traga consigo sempre um caderno e uma caneta. Sim, caderno e caneta. Anote o que você ouve, para que você tenha registrado, para que você possa chegar em casa e ter esse material em mãos para estudar, para reler, para rever aquilo que foi ensinado durante o culto dominical, durante o estudo bíblico, durante o encontro dos pequenos grupos. Armazene, pastor, eu não gosto de caneta e lápis, papel e caneta. Traga o seu tablet, traga o seu iPad, traga o seu telefone, anote. Não perca a oportunidade de ter guardada a palavra de Deus. E consequentemente, pratique aquilo que você ouviu. Pratique aquilo que você aprendeu. Queridos, se eu e você estamos lendo as Escrituras, ouvindo as Escrituras, anotando sobre as Escrituras, e estudando a palavra de Deus, é necessário nós colocarmos em prática e ousarmos a viver a palavra de Deus. E com certeza, nós seremos bem-aventurados. E que Deus nos abençoe nisso. Amém. Que amor é esse que me aceita como sou? Que amor é esse que não me abandonou? Que amor é esse que suportou a cruz por mim? Por mim. Que amor? Que amor é esse que me aceita como sou? Que amor é esse que não me abandonou? Que amor é esse que suportou a cruz por mim? Por
semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus, mais puro, mais limpo, mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus. Adotou, me chamou pra ser como Ele é, mais puro, mais limpo, mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus, mais puro, mais limpo, mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus. Quero ser santo, como o Senhor é, como o Senhor é. Quero ser puro, como o Senhor é, como o Senhor é. Quero ser santo, como o Senhor é, como o Senhor é. Quero ser puro, como o Senhor é, como o Senhor é. Chegamos ao final de mais um momento de culto e é muito bom saber que o Senhor esteve conosco. Desejamos sinceramente que em breve o Senhor nos dê bom tempo para que possamos juntos, lado a lado, celebrarmos a Ele. Mas nós louvamos por cada minuto que nós passamos juntos através desta mídia social. A minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração e tenha te fortalecido a fé e encorajado você a se tornar um praticante da palavra. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor, nos despedindo uns dos outros com até breve, aguardando aquilo que o Senhor há de realizar em nosso viver. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor falou conosco e o Senhor há de nos conduzir daqui adiante. Por isso, ó Pai, nesta nova semana que começa, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor Deus nos dê um coração pronto para ouvir a Tua palavra, pronto, ó Deus, para sermos transformados, modificados e conformados à imagem de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, que o nosso coração possa estar limpo de toda maldade, de todo dolo, para a glória do Senhor. E quando, ó Pai, iniciamos essa semana, te pedimos ainda que o Senhor vá à nossa frente, direcionando os nossos passos, nos guiando, nos conduzindo e nos abençoando. E nos dê, ó Deus, a cada um a graça de ver o Senhor agindo e intervindo na nossa vida e na nossa história. Nós assim te oramos, agradecidos em o nome do Senhor Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito repousem sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana próspera e rica. A cada um de vocês que esteve conosco nesse momento, nosso muito obrigado. Que Deus tenha falado ao seu coração e te abençoado. E você que não é membro da nossa igreja, participou conosco dessa transmissão, eu quero convidar você, assim que possível, faça-nos uma visita, venha estar conosco. Aguardamos aquele dia que as portas estarão abertas para receber você. Até lá, junte-se a nós pelos nossos canais, faça a sua inscrição e se torne alguém que está ligado à primeira igreja presbiteriana de Cachoeiro do Itapemirim por meio das suas mídias sociais. A todos, uma boa semana, fiquem na paz do Senhor.